Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, e 2 livros de Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? E contei a história do menino, que é uma parábola de Nélio Lúcio, o espírito Nélio Lúcio, através de Chico Xavier, que é reproduzido nesse livro de André Trigueiro, que conta a história de um jovem, nem trabalhava, nem estudava, e aquilo era uma dor muito grande para os pais, principalmente a mãe, que tinha muita fé e pedia que aquele jovem fosse auxiliado, fosse ajudado de alguma maneira. Quando ele completa 21 anos, naquela noite, ele tem um sonho, e uma voz surge e começa a falar para ele tudo aquilo quanto ele custou nesses 21 anos. E aí fala de tudo que ele consumiu. Tantos milhões de litros d'água, tantos quilos de carne, tantos bois precisavam ser mortos para que você se alimentasse, tantas dúzias de ovos, tantos litros de leite. Você usou 40 calças em 20 anos, e isso aí, cada calça gasta 8.000 litros, uma calça jeans para ser feita. E foi colocando aqui em números tudo aquilo que ele havia consumido em 21 anos, sem se dedicar a nada. E aí ele acordou impactado e disse para a mãe que a partir daquele momento ele ia mudar, que ele ia agora cedo com um pai, acordou muito cedo, foi com o pai para o trabalho e disse que ia voltar a estudar. E a mãe quis saber o que tinha acontecido para ele ter uma mudança brusca dessa, tão imediata, e ele disse: Deus me apresentou a conta da vida. E aí a gente chega a 1992, quando há um grande movimento da espiritualidade superior, fazendo com que todos os dirigentes, num momento de paz no planeta, viessem ao Rio de Janeiro para se reunirem, para tomar decisões que protegessem o meio ambiente e que evitassem o aquecimento global. Foi bonito, funcionou direitinho, tudo muito bom, tudo muito bem, mas ficou nisso. E outros encontros foram feitos, não daquele tamanho, vários encontros, encontro de Paris, tem vários encontros em que assinavam um acordo de proteção ao meio ambiente e não cumprem. Assina acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e não colocam em prática. Principalmente as grandes potências. Essas não assinam, simplesmente não assinam. E aí, nós chegamos a 2024, 32 anos depois, e nós estamos recebendo a conta da vida. Segundo os cientistas, nós estamos no ponto de não retorno. Mas essa é a lei de causa e efeito que eu gosto. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei que pune, nem que culpa, nem que condena. O grande objetivo da lei de causa e efeito é a reparação. E nós vamos ter mais uma oportunidade com a COP30 em Belém do Pará, e que eu acho que propositalmente a espiritualidade preparou um ambiente para os dirigentes do mundo, que virão todos de novo, um ambiente não de beleza amazônica. Eles vão ver um ambiente sem água, degradado e desertificando. Para que esse impacto funcione, para que esses dirigentes tomem decisões, para que nós possamos aprender a conviver com essa realidade que está aí. Nós vamos ter que aprender a conviver com o aquecimento global. Mas a oportunidade da reparação vai vir. E se a gente tomar as iniciativas, a espiritualidade estará do nosso lado. E é muito interessante porque quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para mais nada fica servindo,
senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E Jesus bota uma responsabilidade ainda maior em cima de nós. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Então nós temos um comprometimento muito grande nesse momento em que é nos apresentada a conta da vida, mais uma vez, para que nós tomemos iniciativa e que nós tenhamos a coragem de transformar. Dia 6, todo mundo tem nas mãos uma oportunidade de transformar. Por isso que é preciso raciocinar. É a fé que Kardec nos propõe, a fé raciocinada. Kardec diz que não existe evolução sem o coletivo. Então nós temos que saber que no dia 6, quando a gente se dirigir para aquele cantinho solitário, nós estamos representando todos aqueles que a gente ama. E os que a gente não ama também. Nós estamos ali representando a humanidade. E nós estamos com a carga nas costas, que é a conta da vida. E as gerações futuras. Exato, que nós recebemos. Né? Todo mundo conhece a música do Beto Guedes, Sal da Terra, né, que é uma prece. É uma prece. Então, no poema de Beto Guedes, ele nos convida para o resgate de valores, da necessidade de cuidar do planeta, de lutarmos contra a opressão do sistema, construir a felicidade através da luta. Ele diz: recriar o paraíso agora para merecer o que vem depois. Né? Então nós temos, o Ailton Krenak fala muito disso, a Terra é uma entidade, é um ser vivo. Então nós temos que olhar o planeta como uma entidade, nossa casa planetária, né? E Deus fez com todo carinho para que a gente pudesse viver aqui e viver em plenitude, né? E Herculano Pires, o nosso grande mestre, pedagogo, o primeiro a chamar a filosofia espírita de pedagogia espírita, um dos maiores espíritas do Brasil, apesar de não ser midiático, nem ser popular, mas a casa, inclusive, a gente utiliza as traduções dele dos livros básicos do Espiritismo, porque realmente é uma figura que a gente deve conhecer mais. E ele dizia o seguinte: os caminhos mais urgentes para a mudança em direção ao reino, porque Herculano Pires dizia que o reino de Deus é aqui. O reino de Deus é aqui na Terra. É aqui que nós temos que construir. Porque é o planeta onde a gente evolui. A gente não evolui na erraticidade. A gente só evolui quando está aqui. Na erraticidade, o André Trigueiro diz que a gente faz o Enem espiritual. A gente é preparado, como a gente faz o Enem para ir para a faculdade. Quando a gente está no mundo espiritual, nós somos preparados pela espiritualidade para que a gente se prepare para reencarnar e evoluir. A evolução é aqui. E Herculano dizia: o reino do céu é aqui. E outro dia eu estava vendo o Frei Beto, acho que falei isso aqui da outra vez, o Frei Beto dizendo a mesma coisa, né? O Frei Beto dizendo que o reino de Deus é aqui, que inclusive na oração dominical está lá: venha a nós o vosso reino. Né? E Jesus fala o tempo todo disso, né? Jesus fala para os seus discípulos: são Deus, vocês são deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? Então Herculano Pires, ele diz que os caminhos para a mudança em direção ao reino, está no livro dele, O Reino, de 1960, ele diz: a nossa própria mudança interior, a mudança das estruturas sociopolíticas e econômicas do planeta, acabar com a concentração de riqueza entre poucos e a miséria e a fome da maioria. Ele diz: pense no reino como uma construção da nossa evolução. Nada vai acontecer sem o nosso esforço. Uma das coisas que me incomoda nesse processo que nós estamos vivendo, nesse momento que nós tivemos de queimadas e tal, é porque existe uma forte tendência nossa a terceirizar esse problema. Então a gente bota a culpa nos incêndios criminosos.
A maioria deles foram criminosos. De fato, foi. Mas eles só foram desse tamanho. Esse ente criminoso existe desde sempre. As pessoas tinham a cultura de preparar a terra com fogo, tudo isso é antigo, né? Mas ela só tomou essa proporção por causa do aquecimento global, né? O regime de chuvas não existe mais, ele é aleatório, ele não tem mais, você não tem mais como fazer previsão, né? Os nossos antepassados não, eles sabiam que podiam tacar fogo hoje porque ia chover amanhã. Nós não temos mais essa, nem a meteorologia tem mais essa certeza, porque não se chove, quando chove, chove muito pouco, né? Mas, quando a gente terceiriza, e parece que a gente se alivia um pouco, diz, foi criminoso, tem que prender quem tacou fogo, a gente esquece o fundo dessa questão. O fundo dessa questão são os nossos hábitos. Nossos, quando eu falo da humanidade, né? Peraí um instantinho que vem a luz aqui, peraí. Daqui a pouco ela Vou dar a volta, luz para vocês. Tem que apertar aqui. Mais devagarinho, que eu acho que aumenta. Então, Econômico diz o seguinte: a transformação do planeta depende do nosso comprometimento. Precisamos educar o nosso pensamento para construir a grande transformação. E nós sabemos, nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes na humanidade, né? Isso está acontecendo no planeta todo. E essa crise, segundo Adé Trigueiro, lá no livro Espiritismo e Ecologia, essa crise é causada pelo ser humano, espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feito, segundo as Escrituras, a imagem e semelhança de Deus. E essa crise, ela é resultado dos nossos hábitos, né? Do nosso comportamento, nosso estilo de vida, nossos padrões de consumo, né? Em apenas 40 anos, essa informação também está lá no livro, nós levamos à extinção mais da metade dos animais selvagens do planeta. Em apenas 40 anos. Nos últimos anos, os alertas de desmatamento e de fogo na Amazônia subiram 34%. O Pantanal, que é a maior área úmida continental do mundo, tem recorde de queimadas. 18% do bioma esse ano foi queimado. 18%. Foi destruído. Então, isso leva às questões. A ambição, né, por mais terra, né, o agronegócio está aí, os grileiros estão aí, né? Mas as pessoas pensam que o agro é pop que coloca arroz e feijão na mesa dele. Esse é o problema. Ele não come soja nenhuma. Eu acho que as pessoas já sabem que não é isso, né? Não sabem. Então eles assassinam lideranças indígenas e quilombolas que decidem lutar pela terra, pelas próprias terras. E eles estão usando a tática do fogo para destruir as aldeias, né? Garimpos clandestinos, poluindo os rios com mercúrio, contaminando todos os peixes e matando as pessoas. E essas situações, se você for na Amazônia, Roraima, Rondônia, no Acre, Pará, eles têm a proteção das autoridades locais, eles acham que isso é normal, porque eles pensam só na questão do dinheiro. Em Rondônia, semana passada, fiscais do ICMBio foram recebidos a bala. Isso aí. Outra coisa que nós estamos vivendo e que a gente não presta atenção é a quantidade de plástico no oceano. E não só no oceano. Essa semana saiu uma reportagem. Partículas no nosso corpo, no cérebro. Alguém postou essa semana uma live do André Trigueiro falando sobre isso. Partículas de plástico no cérebro, né? Então essas embalagens, né? O pessoal que gosta de comer comida de isopor, que é uma praga, né? O tal do fast food, essas coisas que eu não vou falar o nome, que leva comida em casa, entendeu? Que leva comida de isopor. Ali, quando você raspa para botar no seu prato ou você come na própria utensílio, você está mandando isopor para dentro. E se você não sabe, isopor é o pior tipo de plástico que existe.
Então esses efeitos do aquecimento global no clima, eles aumentaram essas tragédias, essas catástrofes ambientais, elas estão no mundo todo. Na Ásia, na Oceania, na Europa. Né? Na Europa, ano passado e no outro ano que passou, as lavouras as oliveiras, né, que produzem azeitona, que produzem o azeite que a gente tanto gosta, foram destruídas, no Chile também. Agora, semana passada, o norte de Portugal foi todo incendiado. De novo. Né? André Trigueiro chama isso de ecocídio. Diz que é um termo que alude à responsabilidade coletiva que temos pela destruição do planeta. E aqui Espiritismo e Ecologia se encontram. Porque se a gente ficar atento, né? Eu sempre gosto do que Kardec pede, a fé raciocinada, se a gente ficar atento, a gente consegue enxergar de forma sistêmica e até essa complexidade de tudo que ocorre à nossa volta. Nós temos que ficar atentos, porque o demônio ele é forte, né? Esse demônio que não é com essa característica que alguns acreditam, não. O demônio ele existe na forma do sistema, naquele que seduz a gente para comprar um celular de 10 mil reais, 12 mil reais, sabe? Para trocar de carro. Esse é o demônio. E a gente se deixa levar. Por quê? Porque nós somos o tempo todo bombardeados com essas questões, com esses oferecimentos, com essa sedução. E a gente cai. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre o gozo dos bens da terra. E aí Kardec pergunta para os espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Os espíritos respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. E Kardec fala: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para o provar na tentação. Eu fez o link do que eu falei antes, do demônio, do sistema que fica seduzindo a gente, é de propósito. É para provocar a nossa resistência. Kardec fala assim: qual o objetivo? Os espíritos dizem: desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Certo? Basicamente, espiritismo e religião entendem o universo como um conjunto de fenômenos interligados, independentes, mas que interagem o tempo todo. Então a gente tem que ficar muito atento. E ficar bem atento quando a gente começa a terceirizar os problemas. A gente começa a justificar os problemas no outro, com que nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Para os ecologistas, não há tempo a perder diante de tanta destruição. Né? E para nós espíritas, é hora de provar aqui, em plena transição planetária, como muitos gostam de falar, os nossos valores espirituais. Né? Há um ambiente muito turbulento no planeta, nós temos que estar atentos. Racismo, xenofobia, sexismo, negacionismo. Né? Nós espíritas temos motivos para prestar mais atenção no tempo que passa, nas coisas que estão acontecendo. Né? Jesus falou várias vezes: orai e vigiai. Nós temos que estar atentos. Se a gente experimenta um período de transição, convém não desperdiçar tempo e energia. É a nossa oportunidade de evolução. Nós temos que estar atentos a isso. Entendeu? Essa é uma encarnação chave para que nós possamos resolver as nossas pendências evolutivas. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para comprar carro zero nem para celular de última geração. Nossa missão aqui é outra.
E nós assinamos um contratozinho lá. Que nós vamos ter que dar conta. Né? No livro dos Espíritos também, essas situações do livro dos Espíritos que eu estou trazendo são todas do terceiro livro do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O terceiro livro é o livro das leis morais, que é um manual de cidadania, de convivência com o outro, que Kardec conseguiu extrair dos Espíritos. Kardec pergunta, por que a Terra nem sempre oferece ao homem o necessário? Aí os Espíritos dizem, a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. E aí Kardec fala, tá bom, mas como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os Espíritos dizem, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Aí Kardec fala, mas a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Os Espíritos, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou os limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição. Olha só, isso aqui foi escrito no século XIX. Então vale a gente guardar essas perguntas e essas respostas, né? Porque a gente vai conseguir acessar preciosas informações toda vez que nos sentirmos tentados a transferir para objetos descartáveis, perecíveis, o nobre ideal da felicidade exterior. A matéria você não leva de nada. O que você leva para o mundo espiritual é o seu conhecimento, é o seu caráter, a sua qualidade enquanto ser humano. Tudo aquilo que você produziu no seu processo evolutivo, nessa encarnação, é o que você vai levar contigo. Então nós temos que ter algumas atenções, né? Ética do consumo. Esse é um tema que envolve a ecologia e envolve o espiritismo. Né? Esse capítulo que trata da lei de conservação, lá no livro dos Espíritos, é um verdadeiro tratado de sustentabilidade. Olha como os Espíritos estavam... Né? Eu não gosto de falar em previsão, não gosto desse negócio de previsão, mas isso aqui era uma... Eles já sabiam o que ia acontecer com a nossa iniquidade, com a nossa incapacidade de perceber os valores que nos trouxeram para esse planeta. Uma antevisão. É uma antevisão. Então, isso nos leva a uma reflexão e atenção com as nossas atitudes. Né? A gente tem que resistir à banalização do desejo de acumular bens, posses, como se fosse absolutamente normal. Não é normal. Nós devemos fugir dessas armadilhas, sabe? Essas armadilhas, elas criam para nós necessidades artificiais. E isso faz que a humanidade vá se distanciando da natureza. E quando você se distancia da natureza, nós estamos nos distanciando, né? A gente gosta de ver foto, a gente fica vendo foto, né? É lógico que eu não estou generalizando, estou falando da humanidade. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo com a humanidade. Né? Então, o que acontece? Quando a gente se deixa levar pela distração que o sistema nos traz, um monte de corporações espertalhonas vão tomando conta da Terra. E vão sustentando os nossos desejos e provocando os nossos desejos. Então nós precisamos ser críticos. Essa ideia plasmada, sabe? Essa coisa de que eles querem fazer de uma humanidade homogênea. E essa humanidade homogênea, já há muito tempo, o consumo tomou lugar.
daquilo que deveria ser cidadania, que deveria ser a nossa ocupação, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o próximo, entendeu? As atividades em sociedade, em comunidade, para garantir naquele seu espaço mínimo lá onde você vive, um ambiente onde a natureza seja respeitada, que a gente possa respirar um ar puro, sabe? Santo Agostinho fala sobre o mundo de regeneração e ele nos alerta que ele será melhor do ponto de vista ético-moral, mas lidando com outra categoria de problemas. Porque os problemas que nós vamos deixar para as gerações futuras, alguns acham que nós já estamos próximos de fazer essa transição planetária. Eu não, mas tem muita gente que acredita, né? Mas o Santo Agostinho alerta, nós vamos levar as mazelas juntos. A gente vai ter uma melhora ética e moral. Os espíritos melhores estarão aqui na Terra, quando a gente passar dessa transição planetária. Mas as consequências vão estar aqui. Porque o mundo de regeneração ainda é um mundo de expiação, menor do que o nosso agora. Entendeu? Então, do ponto de vista ambiental, o mundo de regeneração, isso é importante que a gente preste atenção. O mundo de regeneração será o que nós deixarmos como legado. Porque o livre-arbítrio é soberano. A espiritualidade nos ajuda. Toda vez que a gente precisar e pedir ajuda, ela vai ajudar. Mas o livre-arbítrio é soberano. Se a gente decidir ficar dando confiança para o demônio, nessa onda consumista e enlouquecedora que o planeta não dá conta. Os recursos naturais estão definhando. Né? Nós vimos semana passada a foto dos mananciais aqui do Caledônia. 3 nascentes secas. Não, lá para cima secou tudo. Entendeu? Então, nós temos que estar atentos. Porque esse é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Né? Chico Xavier, nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Então, vamos à obra, né? Porque o tempo urge. Nós chegamos num ponto muito crítico da nossa relação com o meio ambiente. Né? Alguns cientistas dizem que nós já estamos no ponto de não retorno. Alguns dizem que ainda não, mas que está muito próximo. Mas a verdade é que nós estamos vendo que o negócio não está bom. Não está bom. Então nós temos que colocar mãos à obra, porque o tempo urge e o planeta é um só e os recursos são finitos. Né? Se a gente soubesse usar, se a gente souber usar, não vai faltar. Né? Nós vimos na pandemia a reação da natureza, não sei se você lembra, durou 3 meses. Nós temos essa capacidade de enxergar. Em 3 meses, uma diminuição do buraco da camada de ozônio. Os bichos, você via golfinho na Baía de Guanabara, em Veneza, que é uma imundícia aquilo lá, em 3 meses. Mas em 3 meses, o demônio colocou a internet na frente de todo mundo, passou todo mundo a comprar maquininha de fazer pão, e tudo quanto era instrumento para ficar fazendo, e compraram, nunca se vendeu tanto no mundo como se vendeu naquele período da pandemia. Que era um período que era para ser que eu tenha a certeza de que a espiritualidade fez isso para que a gente fizesse uma reflexão, para que a gente mudasse os nossos hábitos. Mas as sombras, elas são eficientes e elas são muito mais barulhentas. Elas têm um marketing muito mais eficiente do que o bem. E a gente vai, e a gente se agotou. E tem gente nossa, eu tenho amigos que tem uma sucateada dentro de casa que comprou na pandemia, sabe? Coisa absurda, né? Então, e outra coisa, não sei se vocês perceberam, o vírus não matou pássaro,
não matou urso, nenhum outro ser, só matou ser humano. Será que tem alguma coisa? Vai ver? Quem entrou em pânico fomos nós, né? Porque a gente vive num mundo artificial. E a natureza nos mostrou mais uma vez o modo de funcionamento desse sistema que entrou em crise. O desespero dos caras, dos negacionistas, porque ia parar de trabalhar, ia parar de produzir, ia ter prejuízo. É esse pensamento. O pensamento solidário, o pensamento de humanidade, o pensamento de amor ao próximo, passou longe. Júlia continuou dizendo que foi o vírus mais inteligente. Botou todo mundo dentro de casa para pensar e olhar para o lado. Porque você tinha que se cuidar para cuidar do próximo. Porque eu poderia pegar e não ter nada. O meu do lado podia pegar e morrer. E ninguém enxergou isso. Não funcionou. Então a pandemia ela não nos sensibilizou, né? Aquela solidariedade inicial ela se perdeu no tempo. Foi 3 meses. O bombeiro trocando trompeta em cima do carrão, tocando piano, aquela graça toda durou aquele tempinho só. E a gente continuou destruindo floresta, rios, animais. E não dá para fugir da responsabilidade. Isso que eu falo, não vamos. Tem que prender o criminoso que botou fogo? Tem. Mas nós não podemos fugir à responsabilidade. Né? Nós somos coautores dessa tragédia, em função dos nossos hábitos de consumo. Essa é uma questão muito séria, que eu sei que é muito difícil de mudar, de transformar, da gente tomar a iniciativa de medir as coisas que... Toda vez que for comprar, contar 10 vezes, saber se você realmente precisa daquilo que você está querendo comprar. Né? Então nós vamos ter que ter muita coragem. Coragem de fazer mais e melhor. Né? Atenção aos nossos padrões de consumo. Né? Cada nós identificar quais as ações que a gente pode fazer e de que jeito para tornar esse mundo um lugar melhor e mais justo. A gente deve se preocupar em deixar um legado espiritual de qualidade nesse planeta de onde eventualmente a gente pode reencarnar. Pode acontecer da gente reencarnar aqui. Né? E pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício do uso, ou uso irresponsável, né, dos recursos naturais, terá implicações no nosso processo evolutivo. Porque em algum momento nós vamos receber a conta da vida. Nós estamos recebendo aqui, no mundo material. Ela chegou. E é uma conta grande. Nós vamos ter mais uma oportunidade. A COP30 é mais uma oportunidade para a gente vigiar e para a gente cobrar. Entendeu? Anote no seu celular, lá nos seus dados pessoais, as pessoas que vocês vão escolher para governar a sua cidade. Né? Uma cidade parece pequena, mas é aqui que começa. Está na mão da gente, né? Então nós temos que ficar atentos. O vigiar e orar que Jesus fala, ele alude a essa profilaxia espiritual. O vigiar e orar é para isso, para a gente fazer uma autolimpeza, entendeu? Fazer um saneamento. André Trigueiro diz saneamento básico da nossa psicosfera, que é essa, isso que nos envolve. E aí a gente tem que saber que a preservação do nosso campo, desse campo eletromagnético, ele tem a ver com todas essas decisões, com todas essas energias que a gente carrega. A energia do consumismo, ela não... O que carrega a nossa psicosfera é essa reunião aqui de segunda-feira. É quando a gente sai daqui com essa psicosfera iluminada, fortalecida, e que a gente mantenha ela durante a semana através da prece, das boas atitudes, das boas ações, dos bons pensamentos. Entendeu? É para isso que a gente vem de segunda-feira. Sabe? Para se tornar pessoas melhores. E sair daqui, e quando chegar lá fora,
com o mesmo espírito que você passou aqui essas horas aqui dentro. O espírito de paz, de amor ao próximo, de caridade e de amor a si mesmo. Que Jesus pediu isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que tomar essa iniciativa e saber que tudo que a gente faz e que afeta o meio ambiente, nós estamos fazendo contra nós e contra as pessoas que a gente mais ama. Né? Essa casa planetária é nossa e nós vamos ter que prestar conta do que fizemos com ela. Lembra da história que eu sempre falo aqui do inquilino, do senhorio? Essa casa é de Deus. Nós viemos para cá. Quando nós fizemos um contratinho lá, nós falamos que a gente só ia fazer coisa boa. Só coisa boa. Que ninguém é doido de falar lá que... Ah, não, eu vou para lá para pintar e bordar. Não. Fala que vem para fazer coisa boa. Aí quando você esquece, você chega aqui e começa a bagunçar o coreto. Mas lembre-se que todo contrato de locação tem uma vistoria antes e tem uma vistoria depois. Quando o nosso senhorio, quando a gente for prestar conta da nossa estadia nessa casa, aí vem a conta da vida. Porque ele vai falar, olha o que você fez. Ele não vai perguntar não, porque ele já sabe. Já vai estar lá no nosso currículo, na nossa ficha. Quando ele puxar a ficha para levar a gente para lá, está tudinho ali. Você esqueceu? Tem um livro do Leonardo Boff, é Saber Cuidar. E ele faz uma mensagem otimista, né, que a gente tem que ser otimista, porque nós temos a capacidade da transformação, porque nós somos também elementos da natureza. A natureza tem a capacidade de se regenerar, de se transformar e voltar ao que era. Ela tem, e nós também. Nós somos elementos da natureza. Então o Leonardo Boff diz, há chance de salvamento. Mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão dos nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. A degradação crescente da nossa casa comum, a Terra, denuncia a nossa crise de adolescência. Importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem isso, não garantiremos um futuro promissor. Tudo passa pela gente. Nós temos que passar a pensar nisso, individualmente e depois coletivamente. Porque as grandes transformações, elas se dão de forma coletiva. Tem que ter união e participação. De novo, lá no Gozo dos Bens da Terra, Kardec comenta, olha só, o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloque-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Animal não tem supérfluo, não tem excesso, é só o necessário. Né? Então, o homem que valoriza o supérfluo, ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia. E quanto maiores forem os excessos, maior é o império, a consequência, é o que a gente acaba consentindo a nossa natureza mais primitiva. Porque a nossa natureza primitiva, ela é individualista. Ela não pensa no próximo. Ela não pensa nem em si mesma. Ela só pensa nas coisas. Entendeu? Então, quando a gente se prende muito a essas questões materiais, a gente faz com que os nossos instintos primitivos se sobreponham à nossa necessidade espiritual de transformação. Então, as doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência dos abusos, são também a punição. Né? Eu não gosto muito dessa palavra punição, mas vou dizer que são as consequências da transgressão da lei de Deus. A gente ficou aspirando aí em Friburgo
uma semana de fumaça. Quem é sensível a isso sentiu muito, né? Porque afeta a respiração, afeta você fica doente, não tem jeito. E aí a gente percebe, eu fiquei muito afetado pela condição dos animais, as imagens que apareceram, e a gente fica pensando, e porque as imagens que mais nos comovem são aquelas de pássaros, de animais, né? Teve uma preguiça que ficou popular aí, mas pense nas formigas, né? Nos fungos, que são fundamentais no equilíbrio, né? Pense nas cobras que tem filhotes com ovos, o lagarto. Não tem como fugir, né? Então, esse desequilíbrio que foi provocado nesses 3 meses, 4 de fogo no Brasil, imagine quanto tempo para isso se recuperar. Desde das plantas, das árvores, até os animais que morreram nessa situação. Os animais, eles têm uma reencarnação totalmente mais rápida do que a nossa, né? Mas mesmo assim, é muito animal que morreu. E esse desequilíbrio nós vamos ter as consequências dele passando pelo nosso dia a dia. A natureza, a gente percebe a natureza é uma engrenagem impressionante, né? Para mim é a maior representação da perfeição divina, porque tudo se encaixa, tudo tem uma função. E quando a gente vê isso que está acontecendo no planeta, a gente sabe que o desequilíbrio é natural. Novas doenças aparecerão e a ciência não terá conhecimento ainda, né? Existe um apoio da espiritualidade muito grande aos cientistas, e eles conseguem dar respostas rápidas, mas coisas novas aparecerão com mais rapidez. Porque as geleiras estão descongelando e dali tem um monte de bichinho que estava guardado, quietinho lá, que vai vir para o nosso convívio e que nós não conhecemos, o nosso organismo não está preparado para conviver. Olha quanta consequência. Tudo resultado da nossa invigilância. Então, a natureza, a gente vê que tudo funciona de forma perfeita, né? Detalhes que só Deus poderia idealizar. A natureza é a representação do sagrado. Então, atacar a natureza, ou se omitir com os ataques à natureza, é agredir ao sagrado. E agredir o sagrado é agredir a Deus. Olha a responsabilidade disso. Olha o tamanho disso. Nós temos que nos conscientizar disso. E nós temos que partir para cima daqueles que tomam conta das coisas para a gente. E que são colocados lá por nós. Não dá para sair. Falar, essa eu não tenho nada a ver com isso não. Herculano Pires diz que o reino de Jesus anuncia, ele nasce de dentro. É um projeto, uma utopia a ser atingida, é um processo de construção dentro e fora de nós. Então, uma revolução espiritual é necessária, e uma revolução que implica numa transformação inteira, profunda, que nos faz abandonar essa carcaça de ser humano egoísta, narcisista, autoritário. E é preciso que o despertar de um ser humano aberto, amoroso, ativo pelo bem comum. Então não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, nós alcançaremos a compreensão da vida. E com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. O projeto de Deus para nós é a evolução.
Então nós temos que estar atentos a isso, sabendo que essa é a expectativa de Deus e nós não podemos decepcioná-lo. Um filho não pode decepcionar o pai. Mas o pai, ele é bom, ele é misericordioso. Se nós falharmos, e logo em seguida nós fizermos a escolha da reparação, ele vai nos acolher. Como uma parábola do filho pródigo. Ele vai nos receber de volta de braços abertos. Então nós precisamos rever a nossa relação com o meio ambiente. Nós temos que rever a nossa relação com aquilo que nos seduz, porque essa é a cara do demônio. Esse demônio imaginário, ele não existe. Esse de chifrinho, vermelhinho, esse não existe. O demônio que existe é esse, que cria desejos e necessidades que você não tem. Fiquemos atentos, a construção do reino é aqui. Não fique esperando ficar bonzinho aqui para o céu, não. Nós temos que construir aqui. A transformação é aqui. E nós teremos todas as oportunidades e toda a ajuda necessária para que essa transformação aconteça. Então vamos ficar atentos à COP30. Ela vai vir trazendo muita proposta para que a gente consiga conviver com um planeta em processo de aquecimento global e que nós possamos, de alguma forma, contribuir para que nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos possam viver num planeta melhor. E só depende de nós. Nós somos o instrumento de Deus aqui na Terra. Então nós temos que nos conectar com a espiritualidade amiga para que a gente possa transformar. Saúde, paz, obrigado pela atenção.